E aí, pessoal? Até então, nós estudamos estruturas reticuladas cuja geometria e o carregamento estavam contidos em um mesmo plano. Pois bem, nessa aula, nós daremos início ao estudo dos sistemas estruturais espaciais isostáticos, e o primeiro deles será a grelha. Beleza? Então vamos lá. Assim como as vigas, os pórticos e as treliças, as barras que constituem a grelha também estarão contidas em um mesmo plano. Porém, diferentemente dos sistemas supracitados, as cargas nas grelhas são aplicadas na direção perpendicular ao plano que a contém. Ou seja, se as barras de uma grelha estiverem dispostas segundo os eixos x e y, significa que as forças irão atuar na direção do eixo z. A estrutura dessa cobertura de vidro se comporta como uma grelha, tal como o conjunto de vigas de um mesmo pavimento. Em um piso de um edifício, por exemplo, as vigas que podem estar na direção da largura ou do comprimento longitudinal do edifício são dispostas no plano horizontal, enquanto seu peso, bem como as cargas provenientes da laje e das alvenarias, atuam na direção vertical. Portanto, o conjunto de vigas de um pavimento de um edifício se comporta como uma grelha. Portanto, se for feita uma análise integrada das vigas que compõem o pavimento de um edifício, esse sistema terá o comportamento de uma grelha. Uma outra aplicação evidente das grelhas na construção civil estão nas lajes nervuradas. Nesse tipo de laje, as nervuras, embora solidarizadas por uma capa de concreto, também formam uma espécie de grelha. Isto é, a laje nervurada é uma grelha formada pelo conjunto de nervuras no qual se apoia a capa. E aí, mesmo sabendo que a continuidade da capa entre as nervuras claramente irá afetar no comportamento do pavimento, tem sido uma adoção razoável e a favor da segurança ignorar essa ligação contínua existente na placa e aproximar o comportamento de uma laje nervurada a de uma grelha formada por barras com seção T, tal como ilustrado nessa figura. Então, o fato das barras que constituem a grelha estarem contidas em um plano e terem suas cargas solicitantes atuando na direção perpendicular a esse plano que as contém, fazem com que, em uma seção genérica de uma grelha, possam ser desenvolvidos três esforços simples. Força cortante, que será perpendicular ao plano da grelha, momento fletor, que irá produzir uma flexão nesse plano perpendicular da grelha, e um momento torsor, também conhecido como torque, que, obviamente, vocês foram apresentados a esse tipo de esforço lá na resistência dos materiais. Sendo assim, pessoal, como as grelhas estarão submetidas apenas a ações perpendiculares ao plano que a contém, não serão produzidos nas barras que constituem a grelha esforços normais. Bom, então, como eu estava dizendo, o modelo de grelha é usualmente utilizado para representar o comportamento de um pavimento de um edifício, e por essa razão, nas situações reais, as grelhas contam com uma quantidade muito grande de barras, o que tornaria a resolução manual meio que impraticável. Isso é o que justifica a discretização de um pórtico 3D, tal como esse apresentado na figura, em modelos reduzidos de pórtico plano e de grelha. Porém, pessoal, os exemplos que nós vamos fazer aqui para viabilizar o trato manual não vão ter tanto apelo prático, porque as principais aplicações de grelha envolvem uma quantidade muito alta de elementos, porém serão importantes para que a gente possa compreender o comportamento das grelhas. Ou seja, quais são os esforços envolvidos, a influência da rigidez, enfim. Bom, e aí nessa figura a gente consegue ver as vigas do pavimento formando uma grelha. Porém, esse tipo de associação de barras pode ser extrapolado para analisar as lajes do pavimento. E essa estratégia que discretiza a laje em um conjunto de barras formando uma grelha é denominada analogia de grelha. Ah, mas isso faz sentido? Eu estou trocando um elemento plano, né, que é uma laje, por várias barras que são elementos unidimensionais. Bom, já comentei com vocês em outras ocasiões que um modelo estrutural é governado por uma série de hipóteses simplificadoras sobre carregamento, geometria, comportamento do material, condições de suporte, que vão viabilizar o trato matemático. Então, o modelo estrutural será, por definição, uma aproximação, uma representação do comportamento real da estrutura. E aí é óbvio, a partir do momento que a gente vai simplificando demais o nosso modelo matemático, a solução que a gente obtém vai ficando menos representativa, o que não significa que seja uma resposta ruim, desde, é claro, que essa resposta seja sempre a favor da segurança. As estimativas conservadoras inerentes aos modelos mais simplificados vão afetar no custo, mas não podem afetar na segurança, Então, essas simplificações devem conduzir a soluções cada vez mais seguras.
Mas enfim, a gente precisa definir uma série de hipóteses simplificadoras. Nos elementos em que uma das dimensões é significativamente superior às demais, como é o caso das vigas, dos pilares e as barras da treliça, nós aproximamos a geometria a um elemento unidimensional, né, um elemento de barra, uma vez que as tensões tendem a preponderar segundo essa dimensão. Como resultado, o nosso problema fica governado por equação diferencial ordinária que possui solução exata para a maioria dos casos práticos. As lajes, no entanto, devem ser modelados como elementos bidimensionais, né, ou seja, como elementos planos, uma vez que duas das suas três dimensões são de ordem de grandeza similar. Ou seja, a laje, assim como a viga, está submetida preponderantemente à flexão. Porém, devido à sua relação entre vãos, nós devemos considerar uma flexão biaxial, diferentemente do que a gente faz para as vigas. É claro, para lajes mais retangulares, os esforços tendem a predominar em um sentido e a gente até pode utilizar um modelo de viga para analisar uma laje. Mas isso são para casos específicos. E aí, como reflexo dessa bidimensionalidade do problema, a análise das lajes por elementos planos recai em equações diferenciais parciais cuja solução fechada inexiste para muitos casos práticos. É muito complexo, por exemplo, você analisar o pavimento como um todo, ou um furo, ou levar em consideração a deformabilidade dos apoios para um modelo de placa. Para vocês terem ideia, uma laje simplesmente apoiada submetida a uma carga uniformemente distribuída, que é o caso mais elementar de laje, demanda uma aproximação por dupla série de Fourier para que a gente consiga resolver, né, ter uma solução fechada para esse problema. E aí, nesse sentido, diversos modelos estruturais foram desenvolvidos para analisar a laje. Um desses modelos, que inclusive é implementado nos softwares de projeto de estruturas de concreto armado mais populares no Brasil, como o TQS e o EBERIC, é a analogia de Greller, que eu comentei há pouco. E esse método consiste em substituir uma placa, no caso a laje, por um conjunto de vigas ortogonais entre si, com rigidez, a torção e a flexão que gerem esforços e deslocamentos equivalentes ao da laje, ou seja, ao da estrutura real. Essa é uma estratégia de fácil interpretação e aplicação, apresenta um baixo custo de processamento, né, em termos computacionais é eficiente, e tem se mostrado precisa para uma grande variedade de placa, fato que justifica, obviamente, sua ampla utilização. Então, nessa aula, nós não vamos focar na analogia de Greller, que é um método utilizado para análise de lajes, que vocês só vão ser apresentados mais à frente. Porém, é importante vocês terem em mente que o modelo de Greller é muito utilizado na análise de estruturas. Beleza? Então, é claro, nós vamos nos limitar a modelos de Greller que envolvam poucas barras, e, obviamente, esse conjunto tem que ser isostático, porque nós estamos numa disciplina voltada à análise de estruturas isostáticas, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco de vinculação. Afinal, a partir do momento que eu falo em isostática e peristática, a gente precisa entender quais são os esforços internos e externos que serão as incógnitas do nosso problema. Bom, as estruturas hipospaciais, né, possuem 6 graus de liberdade, que são deslocamentos de translação nos eixos x, y e z, ou seja, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, e a rotação em torno desses 3 eixos, isto é, momento em torno de x, momento em torno de y e momento em torno de z. Então, são 6 graus de liberdade, o que faz com que nós utilizemos um sistema de forças no espaço regido por 6 equações universais da estática. Lá nas vigas, nas treliças e nos pórticos, nós trabalhávamos, porém, com 3 graus de liberdade apenas. Afinal, as estruturas eram planas, né? Estavam todas situadas no plano XY. E aí, como resultado, nós precisávamos aplicar apenas 3 condições de equilíbrio, que era o somatório das forças em x e y, e o somatório em torno do eixo perpendicular a esse plano, que no caso era o eixo z. No caso da Greller, se nós tivermos as barras contidas no plano XY, as forças atuantes serão paralelas ao eixo z. Ou seja, não havendo forças nos eixos x e y, 2 condições de equilíbrio não precisam ser aplicadas. Somatório de fx e somatório de fy, não é isso? Além disso, para gerar momento, nós precisamos ter a força em um sentido, a distância no outro sentido, e o momento vai ser em torno do terceiro eixo. Sendo assim, devido à ausência de forças no plano XY, nós não teremos momento em torno do eixo Z, já que as forças atuantes possíveis estarão paralelas a esse eixo. É óbvio que, na montagem do modelo, há necessidade de restringir os deslocamentos horizontais da grelha, porque, caso contrário, elas seriam instáveis, né?
Imagine, se dá um vento na grelha, ela sai correndo, o que não é aceitável, né? Os deslocamentos de corpo rígido devem estar todos presos. Porém, como por definição não há nas grelhas ações externas horizontais, nós iremos considerar apenas as restrições perpendiculares ao plano. Então, esse apoio aqui que eu representei por um triângulo, uma pirâmide, na verdade, é um apoio que restringe apenas os deslocamentos no eixo Z. Seria o análogo a um apoio simples, né? Ah, então existe o apoio duplo também? Não, porque os deslocamentos no plano, ou seja, em x e y, não nos interessa, porque não tem força atuando nesse plano. Já esse quadradinho aqui, ó, é um engaste. Ou seja, é um apoio que vai restringir qualquer possibilidade de deslocamento. Uma grelha, pessoal, será, portanto, isostática quando houverem apenas 3 incógnitas a se determinar. Porque, conforme eu acabei de comentar, nós temos 3 condições de equilíbrio, né? Lembrando, para essa definição de eixos aqui, em que as barras estão contidas no plano x e y, o somatório de força em x, somatório de força em y e somatório do momento em torno do eixo z não são condições de equilíbrio aplicáveis para o caso. Então nos restam apenas as condições de equilíbrio de somatório das forças em z igual a zero, somatório dos momentos em torno do eixo x e somatório dos momentos em torno do eixo y. Ou seja, nós temos 3 condições de equilíbrio e para que a grelha seja isostática nós poderemos ter no máximo 3 incógnitas a se determinar. Então basicamente a gente vai trabalhar aqui com 2 tipos de grelha. A grelha triapoiada, que possui 3 apoios simples que restringem apenas os deslocamentos verticais, e por essa razão só possuem reação de força vertical, força na direção do eixo Z, e a grelha engastada e livre, que vai ter em um dos seus nós extremos o apoio que restringe o deslocamento vertical e as rotações em torno dos eixos x e y, e consequentemente nós teremos como reação uma força vertical e 2 momentos, ok? Existem ainda apoios que travam só a rotação, a exemplo daqueles apoios deslizantes lá das vigas. Porém, nesse nosso curso nós vamos nos limitar ao estudo desses 2 tipos de grelha. A grelha triapoiada e a grelha engastada e livre. Beleza? Ah, é claro, pessoal, podem existir rótulas também na associação entre as barras, né, para poder liberar o momento que seria transferido de um elemento para o outro. E óbvio, essa rótula, a depender do sentido dela, vai nos trazer novas condições de equilíbrio, né? Mas enfim, nós vamos debatendo essas possibilidades de vínculo, né, e como utilizá-los para calcular as reações de apoio à medida que a gente for resolvendo alguns exercícios. Então, se nós quiséssemos determinar as reações na grelha triapoiada, nós poderíamos, por exemplo, inicialmente, efetuar o somatório dos momentos em torno do eixo y em relação à reta BC. Porque como VB e VC interceptam essa reta, não vão gerar momento. E nesse caso, nós teríamos como incógnita apenas o momento produzido pela reação VA, e por meio da aplicação dessa condição de equilíbrio, nós conseguiríamos obter o valor desta. Em seguida, nós poderíamos aplicar o somatório dos momentos em B em torno do eixo X e igualar a zero. A partir daí, nós conseguiríamos encontrar o valor de VC. Afinal, VA e VC iriam gerar momento em torno do eixo X em relação ao ponto B. Só que VA a gente já teria obtido na condição anterior. Por fim, nós poderíamos aplicar o somatório das forças verticais, ou seja, o somatório das forças em Z igual a zero, para encontrar o valor de VB. Entendem? Já para a grelha engastada e livre, nós não temos muito problema, né? Basta fazer o somatório das forças em Z para achar a reação vertical, e depois o somatório dos momentos em torno dos eixos X e Y, para encontrar as reações de momento. Beleza? E aí, pessoal, a gente tem que ter só um cuidado no caso das grelhas triapoiadas, porque o fato de ter 3 apoios não garante que a estrutura seja isostática, tal como lá nos pórticos. O número de equações ser igual ao número de incógnitas é uma condição necessária, porém não é suficiente para garantir a isostaticidade da estrutura. No caso da grelha triapoiada, os apoios não podem estar situados sobre a mesma reta, porque assim eles não terão a capacidade de restringir todos os movimentos de corpo rígido possível da grelha, né? Nesse caso aqui, ó, o fato de todos os apoios estarem distribuídos ao longo dessa reta coincidente aqui com o eixo X faz com que não haja restrição quanto à rotação de corpo rígido em torno desse eixo que liga os apoios. Entendido? E aí, mesmo que os momentos gerados por essas cargas autoequilibrem a estrutura,
ela seria hipostática, né? Ela não poderia ser utilizada como um modelo estrutural porque ela é instável. Bem, pessoal, e assim como lá nas vigas e pórtico, a gente vai ter que definir um sentido para o vetor do momento de torção. Né? Afinal, a gente vai efetuar operações vetoriais e eu preciso saber se esse vetor age no mesmo sentido dos demais para se somar ou em sentido contrário para subtrair um do outro, né? E aí, para o momento fletor e para a força cortante, vocês já conhecem a convenção de sinais, né? Já para o momento de torção, é importante a gente convencionar um sentido para o torque positivo e negativo. E aí, para definir esse sentido do vetor do momento de torção, nós vamos usar a regra da mão direita, que diz que o momento interno será positivo quando o nosso polegar direito estiver apontando para fora do eixo à medida que a gente vai fazendo esse movimento de tendência de rotação com os demais dedos que envolvem o polegar. A figura já é autoexplicativa. Então nós vamos utilizar dois tipos de representação para o momento torsor. Uma representação é desse círculozinho com a seta, né? Desse semicírculo com a seta, o símbolo da escola. E a outra que a gente vai utilizar muito, e isso facilita muito a representação plana das nossas figuras, é essa dupla seta na extremidade do vetor. Sempre que nós desenharmos essa dupla seta, vocês vão entender que é a direção em que aponta o seu dedão direito. E que fique claro, pessoal, é a mão direita. Às vezes a gente aplica a mão esquerda e o sentido fica inverso. Não é o que era para ser positivo, fica negativo. Beleza? Então lembre, é a regra da mão direita, a mesma que vocês usavam lá na física. Esse será, portanto, no plano, a representação de um torque positivo. Então, se vocês repararem, parece o sentido positivo da força normal, né? Da tração, que a setinha fica saindo da seção. Só que nesse caso aqui, quem está saindo da seção é o nosso dedão direito. Mais uma vez, dedão direito. Tá bom? Bem, e diferente do momento fletor, em que o lado positivo ou negativo implica um significado físico, né? Afinal, a gente coloca o negativo para cima e o positivo para baixo para tentar meio que simular a linha elástica, né? A estrutura na posição deformada. Não há uma convenção quanto à representação do sinal do diagrama ser acima ou abaixo para torção. Por isso nós vamos adotar, tal como na força cortante, que o positivo a gente representa no lado superior, a nossa linha de referência, e o negativo na linha inferior. Para o momento fletor, segue a mesma lógica que nós empregávamos lá nas vigas, porque nas grelhas a definição do sinal do momento fletor é imediata. Nós iremos conseguir determinar com facilidade qual é a parte superior e inferior de cada barra. Diferentemente lá dos pórticos, que a gente tinha que avaliar. Poxa, eu estou vendo o pilar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, né? A gente tinha que colocar um tracejado indicando qual era a parte interna dos pilares para poder definir o sinal do momento fletor. No caso das grelhas, a gente não precisa fazer isso, é tal como na viga, a parte de cima e a parte de baixo é claramente identificada. Já para a força cortante, nós precisamos fixar o lado em que nós estamos olhando a barra, tal como nós fazíamos nos pilares do pórtico para o caso do momento fletor. Porque lembrando, uma força cortante será positiva quando, em uma seção situada à esquerda, a força estiver para cima, e em uma seção situada à direita, a força estiver para baixo. Só que o esquerdo e o direito da barra dependem do meu ponto de observação. Por exemplo, se nós estivermos avaliando a força cortante desse lado, na extremidade direita a força estaria para cima e na extremidade esquerda a força estaria para baixo. Ou seja, essas forças cortantes seriam negativas. Porém, se nós estivéssemos avaliando desse lado, a força cortante à esquerda estaria para cima e a da direita estaria para baixo. Ou seja, as forças cortantes seriam positivas. O sinal do diagrama da força cortante, portanto, será condicionado ao lado que foi escolhido de maneira arbitrária em que olhamos cada barra. Tal como o caso do momento fletor em pilares de pórticos. Nós tínhamos que definir o sentido para saber se era positivo ou negativo. Beleza? Então, se nesse caso nós tivéssemos escolhido a visualização a partir da face esquerda, nós teríamos que colocar um tracejado nesse lado, e aí a força cortante seria positiva, tal como indicado nessa figura. Beleza? Bom, feitas essas considerações, no próximo vídeo nós vamos resolver alguns problemas. Então é isso, pessoal. Obrigado pela aula e até a próxima.